que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Olá, você ligado no Premier FC e também no PFC Internacional. Imagens do Estádio Olímpico João Avelange, no Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo. 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O público modesto neste final de campeonato. Duas equipes que não brigam mais pelo acesso ao G4. Chance de chegar a Libertadores, mas também não tem risco de rebaixamento. Ali na posição intermediária da tabela, a torcedora, por isso, ali atenta no celular, trocando os recados, mensagens. Vasco é o 7º colocado na classificação, enfrentando o Flamengo, 11º colocado. Vasco que vem de vitória na última rodada, venceu fora de casa o Coritiba por 2-1, e o Flamengo em volta redonda na última rodada empatou com o Palmeiras em 1-1, partida que decretou aí o rebaixamento do Palmeiras à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E agora o Vasco se preparando para vir ao gramado. Vamos acompanhar a saída dos vestiários do Vasco. Aí o Vasco deixando os vestiários. Tenório foi um dos últimos ali, a filha. Fernando Praz pegou um bebê. Tá vindo programado o time do Vasco. 7º colocado na classificação, 15 vitórias. Vai trazendo uma faixa especial o time do Vasco agora, subindo para o gramado do Engenhão. O Flamengo entrou primeiro, agora vem o Vasco. Uma garota especial também vindo programado do Engenhão. As duas equipes já no gramado do Engenhão. Aí a faixa contra a injustiça. Em defesa do Rio, a faixa que traz é a questão dos royalties do petróleo, ali mais à esquerda, pedindo o veto da presidente Dilma Rousseff. A faixa que traz os jogadores do Vasco. Vamos conferir as escalações. Vasco e Flamengo já no gramado, começando pelo Vasco. Fernando Praz com a número 1. Pela lateral direita, Jonas tem a número 13. Aí o Jonas com a número 13, é o lateral pela direita, Renato Silva tem a número 33. Douglas com a 16 e William Matheus fechando a linha de zagueiros com a número 18. O meio de campo tem Newton com a número 19, Felipe Bastos com a 21. A novidade, Abuda, primeiro jogo como titular, 22. Marlone, outro jovem, com a 31. A dupla de ataque, Éder Luiz com a número 7. E 11, o Tenório, time comandado pelo Gaúcho, coloca no 4-4-2 a equipe do Vasco. Vamos conferir o Flamengo. O Flamengo que não tem Dorival Júnior no banco, tem Ivan Iso comandando o time, tem Paulo Vitor com a 27. O Wellington Silva pela direita com a número 25. A dupla de zaga, Renato Santos, 83. E Marcos Gonzalez com a número 4. E Ramon pela esquerda com a meia dúzia. O meio de campo, 5 para Ayrton. 11, Renato Abreu.
7Y. Aí agora o Y para você, com a número 7. Renato Abreu, 11. E Kleber Santana vai aparecer com a número 88. Na frente, Hernani, 22. E o artilheiro do time, Wagner Love, com a número 89. Hoje comandando o time, o Ivan Iso, aí o 99, o Wagner Love. A arbitragem para esta partida é toda do Rio de Janeiro. O árbitro, o Wagner do Nascimento Magalhães, vai ter como assistentes o Diber Pedrosa Moisés e o Rodrigo Henrique Correia. E os adicionais, o João Batista de Arruda e o Patrício Wallace Correia Maia, todos do Rio de Janeiro. Os dois capitães ali com o quinteto de arbitragem. Vamos ao gramado. Bruna Gosling. Júlia, eu tô aqui ao lado do Ramon e há pouco eu conversei com o Renato para que ele me descrevesse o clima ali no vestiário. Sabendo que é um jogo que não vale título, não vale Libertadores, não tem risco de queda. E ele confirmou realmente a motivação. É a rivalidade e isso para você certamente é ainda mais especial para quem jogou no Vasco, Ramon. É o que prevalece, acho que a rivalidade faz com que a gente fique muito forte e entra para ganhar. Eu acho que independente de não valer nada dentro da competição, vale pela rivalidade, pela camisa. Vai lá. Obrigada, Júlio. Júlio. Diga, Janaína. Aqui ao lado do técnico gaúcho, vou fazer a mesma pergunta. Então, a rivalidade é a grande motivação para essa partida? É sempre assim, é um jogo sempre disputado, né? No limite, né? Acho que o jogador se entrega, o jogador procura de todas as formas agradar o seu torcedor, agradar a sua torcida. Procura jogar em alto nível também, que está sendo visto para o mundo inteiro. Eu acho que vai ser um jogo onde todos os jogadores vão ter a oportunidade de mostrar o seu talento, né? A sua capacidade, servindo as suas equipes. Tá certo. Muito obrigada. Bom jogo, Júlio. Apita Wagner do Nascimento Magalhães, bola rolando no Engenhão para Vasco e Flamengo. E já temos bola rolando também para Corinthians e Santos em São Paulo. São as duas partidas deste sábado, abrindo esta penúltima rodada do Brasileirão 2012. Tentativa do lançamento. Renato brigou pela essa bola, sobrou no meio. Abertura lá na esquerda no passe do Newton, bola muito forte. Chegou o Renato Silva, fez o lançamento à frente, mas a bola saiu pela linha lateral. Cobrança já feita pelo Vasco. Lá pelo lado esquerdo. Chegou na dividida o Ayrton. Tá pedindo lateral Flamengo, tá pedindo lateral Vasco. A arbitragem deu para o Vasco, cobrança já feita, Tenório. Dois em cima dele na marcação. Tentou domínio. Aí o cruzamento, a bola nas mãos do Paulo Vitor. Ayrton. Renato Santos, tenta o lançamento à frente. Wagner Love. Bola escapou, não dominou. Aí o Renato Silva faz o passe lá pela esquerda, mas com dificuldades para sair o Vasco. Apertou novamente o Flamengo. Renato roubou e fez a abertura na esquerda. Ramon já olhou para a área. Hernani fecha pelo meio. Cruzamento por baixo nas mãos do Fernando Praz. Tentou colocar aquela curva na bola, não fez. Foi direto nas mãos do Fernando Praz. O cruzamento do Ramon. Vamos conferir o banco do Vasco. Os jogadores à disposição do técnico gaúcho. Alessandro, Max, Rodolfo, John Clay, Carlos Alberto, Taxon e Romário. O banco do Vasco para você. E daqui a pouquinho, claro, a gente confere o banco do Flamengo. E ainda em cima do que a Janaína passou pra gente, né? Uma das grandes notícias pro Vasco nesse final de ano, um ano tão conturbado, foi esse retorno do Ricardo Gomes, né? Teve no Arena Sport TV no meio da última semana, muito bem. Claro, ainda se recuperando, mas já bastante motivado para a próxima temporada. Só não sei se a escolha pelo Gaúcho, já para o próximo ano, é a escolha mais acertada. Porque expõe demais o trabalho desse Ricardo Gomes, que não vai a campo em 2013, mas vai ser a vidraça, se as coisas derem errado. Talvez a escolha do nome mais experiente lá na beira do gramado, no campo, seja melhor para o Vasco em 2013. Cobrança do Fernando Praz. E aí não tem ninguém no Vasco. Dominou com tranquilidade o Renato. Olha o lançamento nas costas da marcação pro Hernani. Já voltou na recuperação Douglas. Ainda o Hernani. Pegou mal, a bola foi para fora. No chute do Hernani.
Vamos conferir o banco do Flamengo. Aí vai voltando o Hernani. Veja aí o banco do Flamengo. Marcelo Carné para o gol. Wellington Cáceres, Matheus, Adrian, Wellington Bruno e o Nixon. É o banco de reservas do Flamengo. Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo já se enfrentaram 47 vezes. Na história do Campeonato Brasileiro, são 15 vitórias do Vasco, 16 do Flamengo e 16 empates. Esta é a quinta partida que se enfrentam nesta temporada. 2 vitórias para cada lado. Clássico carioca extremamente equilibrado em toda a história. Renato, lançamento buscando o Hernani. Tem condição, dominou no peito. Jogadores do Vasco reclamaram um toque no domínio do Hernani. Ibson apareceu na entrada da área. Ainda o Ibson fez o giro. Abertura com Kleber Santana, cruzamento para o meio, corte feito de cabeça. Wellington Silva acabou não dominando, bola escapou. Ayrton recebe de volta. Marcos Gonzalez saiu perigosamente à frente do Éder Luiz. Ramon tá pedindo pelo lado esquerdo. Aí o Ramon faz a tabela com o Y. Tentou o passe. Bola volta no Ramon, cruzamento por baixo, Douglas. Tinha a pressão do Wagner Love no cruzamento por baixo, escanteio para o Flamengo. E aí o Dorival Júnior. Um camarote no Engenhão assistindo a partida. Ele que está suspenso, uma partida de suspensão em julgamento ontem no STJD pela expulsão no jogo contra o Atlético Mineiro. Ivan Iso, auxiliar técnico, é quem comanda a equipe do Flamengo. Aí o Ibson se preparando para a cobrança do escanteio. Levantamento na primeira trave. E a falta. Falta em cima do Tenório. E o cartão amarelo para o Ramon. Felipe Bastos quer a cobrança, veja aí. Segurou, abraçou, puxou e derrubou. E o cartão amarelo, segundo no jogo. Acabou não dominando essa bola pelo meio, sobrou com Jonas, deixa com Felipe Bastos. Tenório domina, tá de costas. Bom passe de primeira do Felipe Bastos pro Éder Luiz. Já olhou pro meio, enfiada de bola, buscando Tenório, antecipação do Marcos Gonzalez. E aí o esforço do Paulo Vitor, mas não conseguiu evitar o escanteio. Tá reclamando com a marcação, conversa com o Ayrton. Tudo resolvido entre os dois. E o Felipe Bastos é quem vai chegando para a cobrança do escanteio. Estamos chegando a 21 minutos. Felipe Bastos, perto à direita, fez o levantamento, subiu de cabeça. O Tenório nessa disputa, mas a bola sobrou com tranquilidade para o Paulo Vitor. Aí o Marlone tentou o toque de cabeça, a bola vai sobrar com o Vasco e hoje nós tivemos a finalização da Série B. O Goiás foi o campeão da Série B. E subiram Criciúma, Atlético Paranaense e Vitória. Estarão na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E rebaixados, o CRB, Guarani, Ipatinga e o Grêmio Barueri. Estarão disputando a Série C ano que vem. Olha o Flamengo, cruzamento por baixo, não chega o Hernani. A bola veio por baixo, o Hernani agradece. O Fernando Praz chama a atenção na marcação. No cruzamento perigoso do Wellington Silva. Dessa vez mudou o cruzamento por baixo. Marcação acompanhou, não deu pro toque do Hernani. Passamos dos 22 minutos. O primeiro confronto entre Flamengo e Vasco na história aconteceu há 89 anos, em 1923. Uma partida válida pelo campeonato estadual. E o Vasco venceu por 3-1. Renato Silva tem o William Matheus descendo lá pelo lado esquerdo, recebe. Hernani acompanha na marcação, fez a finta. Wellington Silva acompanha, Marlone trabalhando lá pelo lado esquerdo. Uma cavadinha para tentar o passe à frente. Com a recuperação do Ayrton. Rebote ainda do Vasco.
Inversão do Éder Luiz. Aí o Jonas vai arriscar daí o chute no centro do gol. Paulo Vitor pegou. O Felipe Bastos, perdão, corrigindo o chute de fora. É a falta agora em cima do Hernani. Já vai se recuperando o atacante do Flamengo. Ramon. Kleber Santana. Com o Ramon, vai arriscar daí na perna esquerda. Fernando Braz em 2 tempos. Ela fez uma curva, em 2 tempos fez a defesa. O Fernando Braz. Aí o número de finalizações até aqui, 3 para cada lado. Hernani tenta o domínio. Bola escapou, mas já está paralisando ali o Wagner Magalhães, anotando um toque no momento do domínio do Hernani. Júlio. Pois não. A gente falava aí da falta, da experiência do Juninho Pernambucano em campo. Hoje o time do Vasco também não tem Felipe. Felipe foi liberado para uma viagem para o Catar. Deixa eu seguir com a minha informação aqui. Ele viajou para o Catar, foi liberado pelo clube por uma série de compromissos, questões pessoais, sobre o casamento de um amigo. E de lá, ele assinou com a possibilidade de acionar seus contatos para buscar um bom patrocínio, um patrocínio master para o Vasco. Nos últimos dias, ele reencontrou a família do Khalifa Al Thani, emir do Catar. Um grupo responsável por gerir empresas de petróleo e aviação, além de administrar o Al Saad, o Al Jaish e possuir a maior parte das ações do poderoso Paris Saint-Germain. É uma expectativa, o Vasco que teve muitos problemas financeiros nesta temporada estaria exatamente na solução dos problemas financeiros para o trabalho do Ricardo Gomes e contratações e renovação, tudo para 2013. Cobrança do Fernando Braz. Wellington Silva, proteção do Éder Luiz. Sofreu a falta. Não concorda muito com a marcação Wellington Silva. É outro que já tem cartão. O Felipe Bastos vai chegando para a cobrança. Éder Luiz vai para a área. O Jonas também vai fechando na marcação. Paulo Vitor pedindo atenção e formando a barreira. Só o Ibson é a base da barreira. Renato conversando com os companheiros. O Douglas vem para a área para tentar o cabeceio. Chega também agora o Ayrton. O Felipe Bastos saiu da bola, agora o Newton, quem foi para a cobrança. Veja aí a preocupação do Paulo Vitor. 2 jogadores na barreira. Já apitou o Wagner Magalhães. Aí o Newton na perna direita, uma bomba! Gol do Vasco! Cobrando falta, o torcedor comemora, faz a festa. Que bomba! Soltou o Newton, foi no canto. Quando o Paulo Vitor foi, não deu mais. Pediu só 2 jogadores na barreira. O Felipe Bastos, que bate muito bem, saiu da bola. E aí a comemoração do Newton, com direito à dedicatória. Abriu um sorriso para um belo gol no Engenhão. Comemora o torcedor vascaíno. Sai na frente o Vasco. Bonita a cobrança de falta do Newton, mas independentemente do jogador que se posicionasse para a bola, ou o Newton ou o Felipe Bastos, desmereceu e muito o Paulo Vitor armando a barreira com 2 homens. Ainda ficou o Renato Santos na frente, ele foi atrasado com a visão encoberta, falha do goleiro do Flamengo também. Essa saída perigosa do Paulo Vitor deu um susto na pressão do Tenório. A bolinha pintou na tela, tem gol em São Paulo. Gol do Santos. Felipe Anderson, Corinthians 0, Santos 1. Júlio Newton, que fez seu 3º gol no Campeonato Brasileiro, tem contrato com o Vasco até o fim de 2013. Ele é um dos jogadores que estão tranquilos. Kleber Santana. Este ano, Vasco e Flamengo já se enfrentaram 4 vezes, com 2 vitórias para cada lado. Pela semifinal da Taça Guanabara, o Vasco venceu de virada por 2-1. Pela 7ª rodada da Taça Rio, o Flamengo venceu por 2-1.
E já na semifinal da Taça Rio, o Vasco venceu novamente de virada por 3-2. E no primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo venceu por 1-0. Vamos rever a jogada. Aí na dividida, e o pé do Ayrton acaba atingindo a mão do Newton. Na disputa, sem querer, no que ele faz o giro, acaba atingindo o braço do Newton, o artilheiro do jogo até aqui. Problema ali no punho direito. E ficou vermelho ali o braço do Newton, as travas da chuteira do Ayrton. Sentindo muita dor o Newton. Aí se recuperando aos poucos o volante do Vasco. Ele veio, cometeu a falta e acabou levando a pior. Aí o Fernando Praz organizando a barreira. Dessa vez Renato para fazer a cobrança. 3 jogadores na barreira. Aí o Renato na perna esquerda tentou o desvio, a bola vai para fora. O Fernando Praz já tinha ido nessa bola, tirou com os olhos o goleiro do Vasco. Reveja aí, só olhou porque não podia fazer mais nada o Fernando Praz. Escanteio para o Flamengo. E o Renato quem vai para a cobrança, Hernani na área, Kleber Santana também. O Renato Santos subiu para tentar o cabeceio, levantamento, Marcos Gonzalez, Fernando Praz. Espetacular, o goleiro do Vasco foi lá embaixo para colocar essa bola para escanteio. Veja aí, o Marcos Gonzalez subiu de cabeça no cantinho, Fernando Praz fez um milagre. Que bola foi buscar o goleiro do Vasco, quase em cima da linha. Muito tempo de bola do Gonzalez para subir mais do que o Douglas ali. Conseguiu a cabeçada e que defesa espetacular, né? Indo para trás, conseguindo dar um tapa já com a bola muito próxima do kick. Defesaça do Fernando Praz. E o Wagner Ló ficou ali, colocou as mãos na cabeça porque não acreditou na defesa do Fernando Praz. Tá recuperado. Y na cobrança do escanteio, novo escanteio. Wagner Magalhães chama atenção na marcação dentro da área. Concentração do Y. Veja aí toda a movimentação para a marcação. Tentando se livrar o Renato Silva. Cobrança mais aberta, Fernando Praz. Agora saiu, de punho tirou. Tenório com Marlone. Tem Éder Luiz pelo meio. Tenta o contra-ataque, o Vasco. Aí o Marlone acabou se atrapalhando. Veja aí a movimentação na área. Preocupação dentro da área do Vasco para marcação. Renato é quem vai para a cobrança. 2 jogadores na barreira. O Fernando Praz pedindo atenção. Renato pega bem, dali cabe direto. Só 2 jogadores na barreira. Concentração do Renato. Olhos fixados. Aí ele correu, perna esquerda, uma bomba. Fernando Praz para escanteio. Não tem distância para o Renato. Bateu direto no canto do Fernando Praz, colocou para escanteio. Mais uma vez aí a boa defesa do goleiro do Vasco. Escanteio já cobrado. Acompanhando o Newton, o zagueiro do Flamengo. Novamente o Felipe Bastos. Pouca distância, perna direita, levantamento mais aberto, a disputa por cima. Tenório estava no meio de 2, não conseguiu fazer o cabeceio. E aí apita Wagner do Nascimento Magalhães. Termina o primeiro tempo no Engenhão. Milton cobrando falta aos 34 minutos. Renato e Tenório saem abraçados. Os jogadores vão se confraternizando, trocando as camisas. Newton para o Vasco vai dando essa vitória parcial até aqui com 2 grandes defesas do Fernando Praz que você viu ali. Também já saindo, os jogadores vão deixando o gramado. Janaína Xavier, Bruna Gosling. Júlio, eu tô aqui ao lado do Newton, autor do gol. Primeiro fala pra gente pra quem foi a homenagem do gol. A minha esposa, sempre. Ela é guerreira, como eu falo. Tá roendo o osso sempre aí, desde o começo comigo, desde 2009. 2008 aí, e 2009 a chegada aqui, então eu posso dizer aí que esses gols sempre eu ofereço pra ela, minha filha também. Infelizmente não tá aqui, mas tá em casa, deve estar assistindo. Então eu fico muito feliz em estar fazendo o primeiro gol contra um Flamengo. Uma equipe com rivalidades com o Vasco de anos. Então eu fico muito feliz por estar fazendo esse gol e estar ajudando o Vasco da Gama. Obrigada, Bruna. Janaína, eu tô aqui com o Renato. Renato, o fato de ter saído um gol para eles, de bola parada, mostra que a partida vinha equilibrada, na sua opinião?
vinha equilibrado e está equilibrado, né? Um gol de falta, bola parada. Talvez o nosso time tenha um pouquinho mais de volume de jogo, né? Tá chegando um pouquinho mais à frente. Mas é como eu tava falando com o Tenório ali, né? O jogo tá bom, tá bem movimentado, bem equilibrado. Então, agora a gente tem um pouquinho mais de sorte agora no segundo tempo. Tentar fazer um gol de bola parada. Já tentamos aí, o Prates pegou uma bola difícil. Mas continuar tentando para empatar e tentar virar. Certo, o Renato, como disse, também teve a oportunidade de mandar uma bomba, mas o Praia está num bom dia. Júlio. Júlio. Pois não, Janaína. Vamos ouvir rapidamente Fernando Praia aqui, que fez aquelas 2 grandes defesas no primeiro tempo. Uma delas incrível. Tá inspirado hoje, Fernando? O goleiro tem que... passa às vezes 90 minutos sem encostar na bola e precisa no último lance. Então tem que ter uma concentração muito grande e contar com um pouco de trabalho e sorte também. Qual foi o papo com o Gaúcho agora no vestiário? A gente tem que cuidar da marcação. O meio campo dele está rodando bastante, a gente não está conseguindo encaixar. Então tem que marcar posicionado para dar mais pressão no setor. Obrigada, bom jogo. Júlio. Aí apita Wagner do Nascimento, Magalhães, bola rolando para o segundo tempo. De Vasco e Flamengo. Aí o Flamengo tocando bola. O Renato Santos ameaçou o lançamento. Preferiu o passe no Renato. Tá valendo a jogada. O Ramon recebe lá pela esquerda. Tenta o lançamento para o meio. Olha o Wagner Love. Tentou o domínio. Abuda. Fechou a frente da área, tirando a bola dali. Os jogadores do Flamengo para protestar que estava dentro da área. Aí mais uma vez o lance para você. Estava muito próximo à área. O árbitro da partida, Rafael Rezende. Lance complicado demais. Estava no alto, né? O toque é no alto. O Ramon estava fora do chão. Acho que na reta da linha. Mas não dá para cravar. Para a arbitragem, então, difícil demais cravar que já estava dentro da área o Ramon. Dá para entender a marcação de falta fora da área. Wellington Bruno, quem está se posicionando ali para fazer a cobrança. E saiu o cartão amarelo para o Jonas, que cometeu a falta. Só um jogador, 2 jogadores na barreira. Bateu forte. A meia altura. Meia altura tem muita gente à frente. Fica sempre mais complicado dessa bola chegar na área, chegar no segundo pau. Aí o Flamengo, chute de fora. O Renato Santos tentou surpreender o Fernando Praz, mas a bola subiu. Júlio. Janaína Xavier. Fala aí do vai e vem para 2013. Entre os jogadores que vencem seus contratos e também devem ser emprestados, tem uma lista grande aí no Vasco. William Matheus, Eduardo Costa, Chaparro, Pipico, Diego Rosa e William Barbio. Entre os titulares, Jonas, Juninho e Alexandro não estão assegurados. Juninho Pernambucano teria tido proposta do Atlético Mineiro e também da Liga Americana, mas já está negociando com o Vasco a renovação de seu contrato. Já Alexandro, insatisfeito aí com essa crise financeira do Vasco, teria dado sinal verde para o seu empresário procurar um novo clube para ele em 2013. Renato Abreu. É a passagem do Y, ele prefere jogar pelo meio. Wellington Bruno não dominou. Wagner Love chega brigando. Tenta sair o Vasco, mais recuado. Aperta o Flamengo nessa disputa de bola. Recupera a posse de bola. Aí o Ramon tentou o drible, melhor o Abuda. Esse perde e ganha. Tá faltando já um pouquinho de equilíbrio para alguns jogadores. Ele consegue perceber no momento que chegam para a dividida. Aí o Marlone arrancou demais e prendeu. Saída errada do Ayrton. Ninguém avisou que o William Matheus fechava. Aí o chute de longe, a bola com perigo à esquerda do Paulo Vitor. Arriscou o Éder Luiz. O gramado molhado. Quer arriscar de longe. Tentou surpreender o Paulo Vitor. Esta é a 10ª vez que Vasco e Flamengo se enfrentam no Engenhão. E nos 9 clássicos anteriores, o Fla Mengo leva uma pequena vantagem. 3 vitórias contra 2 do Vasco. E mais 4 empates. Veja aí mais uma vez
no lançamento do Y, posição de impedimento do Nixon. Janaína. Saindo Marlone, número 31 para a entrada de Daxon com a 87. Daxon chegou a ser testado como titular no coletivo da última quinta-feira, mas começou no banco. O gaúcho decidiu pela permanência do Marlone entre os titulares para manter aquela estrutura tática da equipe que venceu o Coritiba na última rodada. Daxon, portanto, entrando agora. Saída do Marlone, primeira alteração do Vasco. Entrada do Daxon com 87. Já no jogo. Aí você vai vendo o Newton, 156 jogos com a camisa do Vasco. Carlos Alberto já preparado aí à beira do gramado. Vai mexer o técnico gaúcho, Janaína. É isso, saindo o número 7, Éder Luiz, entra Carlos Alberto. Vai saindo o Éder Luiz, segunda alteração do gaúcho, Rafael. Muitas contusões em 2012 para o Éder Luiz, né, que foi importantíssimo na temporada de 2011. Caiu muito, até por conta dessas contusões, pela falta de sequência em 2012. Sai por isso também, cansado já, para essa puxada de contra-ataque. Olha o Carlos Alberto aí já. Primeira participação dele, Carlos Alberto. Um cruzamento buscando o Tenório. Tentou arrumar de cabeça. Protege bem o Ibson. Olha o lançamento para o Wellington Bruno. Levou vantagem na velocidade. Chegou o Flamengo pelo lado esquerdo. Cruzamento buscando a segunda trave. Wagner Love. Saiu da bola. Rumou mais atrás. Renato pegou mal. Arrumou com carinho o Ibson, mas pegou mal. O Renato, ele veio de frente para bater de perna esquerda. O posicionamento do corpo não favoreceu. Veja o corta-luz do Wagner Love. E chegou batendo para tirar do Fernando Praz, mas a bola foi para fora. E aí o Ivan Iso aproveitando para conversar com o Nixon. Parece cãibras. A dor ali do Abuda. E o cumprimento do Carlos Alberto ao Ivan Iso. Auxiliar técnico hoje substituindo o Dorival Júnior. Foi bem no jogo o Abuda. Boa participação, fechando a marcação no lado esquerdo, saindo em alguns momentos para o jogo. Tomou aquele cartão ali, uma entrada desnecessária, né? Chegando um pouco atrasado no Wellington Silva, mas fez um bom jogo, boa estreia. Ainda mais um clássico, né? Sempre muito difícil. E já saiu, né? Saiu o Abuda para a entrada do Max com a 43, que você já viu ali. E aí é mais uma oportunidade para o Flamengo fazer o levantamento na área. O Nixon vai saindo da bola. E é o Adrian quem vai chegando para fazer a cobrança. Dessa vez não foi para a cobrança o Renato Abreu. Fernando Praz conversando com o Felipe Bastos. Veja aí o Adrian se posicionando para fazer a cobrança da falta. Já apitou o Wagner Magalhães. O levantamento, o desvio do Renato. A bola vai para fora. Wellington Silva. Aí o Adrian. Tentou a tabela com o Nixon. Antecipação do Renato. Do Renato Silva. Recuado o Tenório. Fez um recuo todo errado. Olha o Nixon. Tentou o cruzamento. Fernando Praz. Pediu no chão essa bola. O Wagner Love estava atento, o goleiro do Vasco. Voou bonito para cortar o cruzamento do Nixon. Estava buscando o Wagner Love, que entrava, fechava pela segunda trave. Aí o Ramon no levantamento para a área. Aí já está subindo a bandeira, não está valendo o chute do Y. Mas seria mais uma defesa do Fernando Praz. Posição de impedimento do ataque do Flamengo. O nome do jogo até agora, né? Fernando Praz. Partida irrepreensível. Agora campo pesado, gramado molhado no segundo tempo e ainda assim aparecendo muito bem. Estava impedido realmente ali no lançamento o jogador do Flamengo, né? À frente da linha de zaga do Vasco. O Newton na área, Tenório que também sobe bem de cabeça e o levantamento, o Tenório chegou nessa bola, mas cabeceou para fora. Tem pressa o Flamengo, a saída rápida pelo lado direito. Wagner Love. Se livra da marcação, ainda o Wagner Love. Foi pro chão, jogada normal, mandou seguir a arbitragem.
Aí o Carlos Alberto. Prendeu porque o Tenório ficou impedido. Foi pro chão, reclamou de uma falta. Estava meio metro do lance o Wagner Magalhães. Não marcou a falta em cima do Carlos Alberto. Olha o Wagner Love, recebeu, tentou o giro, buscou para bater. Chegou o Ibson, saiu o Fernando Praz. Olha o Wagner Love. Pegou mal na bola, estava escorregando para a finalização. Abertura na direita. Wellington Silva fez o cruzamento, buscando a segunda trave. Olha o desvio para o meio. Rebote novamente. O Flamengo na disputa. Bola sobra novamente com o Renato Abreu. Com o Ibson. Vai buscando espaço, arriscou de longe, arriscou para fora. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. E o Adrian vai se posicionando para fazer a cobrança. Aí o Adrian, perto da direita, fez o levantamento, aberto. Saiu mal, Fernando Praz. Gol do Flamengo. Marcos Gonzalez. Desta vez falhou o goleiro do Vasco. Comemora a torcida rubro-negra com muita chuva no Engenhão. A bola fez a curva, meio que sem querer, porque veio de encontro, a bola bateu no Marcos Gonzalez, de ombro. De ombro depois do desvio do Fernando Praz, que cortou não suficientemente para tirar a bola da área. Para deixar tudo igual no Engenhão. E comemora a torcida do Flamengo. Um para o Vasco, um para o Flamengo. Sem querer também vale, né? E o Fernando Praz perdeu o 10 e o posto de homem do jogo. Foi muito bem na partida, mas posição de goleiro é inglória demais, né? Uma falha, o empate do adversário, empate merecido pelo que o Flamengo produziu no jogo. Jogou mais bola do que o Vasco, até por ter saído atrás do placar, vamos ver chegar. Olha o Nilton, arriscou de longe. Bola pra fora, pois não, Rafael. E na verdade foi até, podemos dizer assim, a principal defesa do Fernando Praz foi no cabeceio do Marcos Gonzalez ainda no primeiro tempo. Olha o Adrian, chega o Flamengo neste finalzinho de partida, pegou a sobra, ainda o Adrian. Marcação do Douglas, Wagner Love faz a parede, ele prende, o jogo fica preso lá pelo lado esquerdo, reclamou, mas prendeu demais o Adrian. Agora, só para constar, uma bola parada para cada lado. Falha do Paulo Vitor para o lado, falha do Fernando Praz para o outro. Um jogo equilibrado até nas falhas. Wellington Silva. Wellington Bruno. Com Wagner Love. Fez o giro. Tentou ficar de frente. A enfiada para o Nixon. Boa bola. Fez o cruzamento. A bola foi fraca nas mãos do Fernando Praz. Não cruzou e nem bateu, Nixon. Facilitou a defesa do Fernando Praz. E vai terminar tudo igual nos confrontos neste ano entre Vasco e Flamengo. 2 vitórias para cada lado. Olha essa bola no Renato Silva. Foi traído ali pelo Kik. A bola foi para escanteio. 2 vitórias para cada lado e um empate nos 5 confrontos nesta temporada entre Vasco e Flamengo, somando aí o Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro. E é o Adrian, mais uma vez que vai para a cobrança do escanteio. O Renato Santos está na área. Fernando Praz atento. Adrian na cobrança, perto da direita, fez o levantamento. Aí o Daxon tenta fazer a ligação com o Max para a descida rápida do Vasco. Tenório na enfiada de bola, já subiu a bandeira de impedimento do Carlos Alberto. A arbitragem deu a vantagem. Paulo Vitor já faz a reposição pelo meio. E no Pacaembu encerrado, Corinthians 1, Santos também 1. Wagner Love. Com Renato. De primeira, abertura com Adrian. Passagem do Wellington Silva. Novamente o Adrian. Acabou se atrapalhando. É a recuperação do Daxon. Tem o Carlos Alberto pelo meio.
Chama para a descida do Jonas. Lá pelo lado direito. Novamente no Carlos Alberto. Vamos até 47. Vai terminar o jogo no Engenhão. Newton no primeiro tempo, Marcos Gonzalez no segundo tempo. Aí o Jonas no cruzamento, levantamento para o meio, Marcos Gonzalez quem tirou. E aí apita Wagner do Nascimento Magalhães. Aos 47 minutos, termina no Engenhão. 1 para o Vasco. Newton aos 34 do primeiro tempo cobrando falta. E depois Marcos Gonzalez aos 42 deste segundo tempo. O empate no Engenhão. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Jogadores do Flamengo ainda conversam. Ali os jogadores do Vasco já vão deixando o gramado. Enquanto a gente está revendo aí os gols, o Newton, a cobrança de falta, acabou surpreendendo o goleiro Paulo Vitor. E nesse segundo tempo a cobrança de escanteio, Fernando Praz saiu, corte parcial e vinha de encontro a bola de ombro, Marcos Gonzalez acabou fazendo ali o gol de empate. Com chuva neste segundo tempo, cerca de 5.000 torcedores presentes aqui no Engenhão. Júlio. Pois não. Carlos Alberto chegando por aqui. Tua avaliação desse último Flamengo e Vasco do ano? Olha, acho que no primeiro tempo foi um jogo morno, né? Mas ainda o Vasco ainda teve algumas pequenas vantagens no meu modo de ver a partida. Aí fizemos o gol. E no segundo tempo tivemos a oportunidade de matar o adversário e acabamos não conseguindo, porque não tivemos tranquilidade nesse último passe. E depois, numa bobeira nossa, acabamos tomando um gol. Obrigada, Bruna. Janaína, eu tô aqui ao lado do Gonzalez, autor do gol de empate. Você estava explicando com gestos ali pro Adrian como foi o gol. Seu segundo gol pelo Flamengo foi sem querer? Você deu uma ajeitadinha com o ombro? Como é que foi, Gonzalez? Bueno, Adrian bateu escanteio. Alguém me echou na bola ali, e a bola vem direto para mim, só mexi com o ombro e graças a Deus foi gol. Você acha que o Flamengo ainda consegue melhorar a imagem com uma vitória convincente no próximo clássico com o Botafogo? Ou agora o pensamento já está em 2013? Não, ainda o pensamento está no próximo jogo, porque a gente tem muito que fazer ainda, não? O Brasileirão este ano não foi bom para nós e estamos tentando, como você falou, deixar uma boa imagem para a torcida. Obrigada, Gonzalez. Júlio? Sábado, grande clássico, mas estava meio vazio em Engenhão, hein? Ela, mais uma vez, disputada, passando de pé em pé. Se fosse gente, a bola talvez pensasse: como é bom estar num clássico. Penúltima rodada do campeonato, não vale Libertadores, não vale título, não vale nada. Nada. Ué, vale tudo. Vasco e Flamengo é clássico. Em cima e embaixo é clássico. O Vasco e Flamengo não querem perder nunca. Tinha perigo. E isso vale viajar de longe para ver de perto. E aqui, o que é isso? Teresina, Piauí. Teresina, Piauí. E eles ali? Aqui é de Caramari do Amazonas. Eloy Mendes, sul de Minas. Sei. Brasília! De Brasília! Portugal! E isso vale acompanhar o futebol por tantos anos. Desde 1950 que eu frequento futebol. 82 anos. Falta do Wellington Silva em cima do Éder Luiz, que poderia significar muito. Significar mudar radicalmente o semblante de um torcedor de um instante para o outro. Quero saber para vocês essa altura do campeonato. Eram só 2 na barreira que não deram conta do volante Newton. Que bomba soltou o Newton, foi no canto. Quem desde pequeno nunca quis jogar um clássico, todos falavam que esse dia não ia significar muito essa partida, mas pra mim tem um gostinho aí. O zagueiro do Flamengo, Marcos Gonzalez, tentou acalmar os rubro-negros com essa cabeçada, mas só ajudou o Fernando Praz a fazer uma belíssima defesa. Que bola! Foi buscar o goleiro do Vasco, quase em cima da linha. O goleiro tem que passa às vezes 90 minutos sem encostar na bola e precisa no último lance.
Então tem que ter uma concentração muito grande e contar com poucos trabalhos fortes também. O auxiliar do Flamengo, Ivan Izzo, tinha a missão de passar para o time exatamente o que o técnico Dorival Júnior queria. Onde estará Dorival? Bom, acho que vocês vão ter que procurar, porque eu também não sei. Punido com um jogo de suspensão por ter invadido o campo no intervalo da partida contra o Atlético Mineiro, o técnico via tudo do camarote. Ele viu o Flamengo pressionar, viu que Éder Luiz tentou, mas assim como o Vasco, perdeu força. O Vasco teve a preocupação de se defender e jogar na velocidade do Éder e do Tenório. Eu acho que nós neutralizamos bem essa situação. Mas se Fernando Praz fez belas defesas, no finalzinho do jogo, ele mesmo foi seu próprio inimigo. Flamengo 1, Vasco também 1, ampliando para 11 partidas a invencibilidade dos rubro-negros em cima dos vascaínos no Campeonato Brasileiro. Quase 10 mil pessoas saíram de casa para ir ao Engenhão. Um golzinho para cada lado. E a emoção que nunca abandona esse clássico.